Existe um elemento mágico que nenhuma dessas pessoas que estão criando conteúdo e que ganharam muita grana e que tem muito sucesso vão te falar. Esse algo a mais, essa pessoa nunca vai chamar pelo nome que eu vou dar aqui. O nome que eu vou dar para isso é sorte. Sim, as pessoas que têm resultados assim excepcionais, que são a maioria das pessoas que você vê ali na internet falando, siga os meus passos que você vai ter o mesmo resultado que eu, ela não está contando que ela teve uma baita sorte. Por quê? Ela nunca vai assumir isso para ela mesma. Ela vai colocar todo o crédito em relação ao esforço que ela teve. Então, nesse vídeo, o que eu vou te ajudar? É impossível eu falar assim, olha, faça isso que você vai dar sorte também. Mas eu posso te falar quais são os 3 sims que você tem que falar ao analisar um empreendimento que você está começando, que você quer começar, para que você tenha uma chance maior de dar sorte. Mas, além disso, você também precisa fazer um bom trabalho. E eu vou te falar por alto o que é o bom trabalho, que seria como se fosse o 4º elemento. Então, vamos lá. Você tem que ter 3 sims e você tem que ter o 4º elemento. Vamos falar o que são os sims e o que é o 4º elemento. O 4º elemento, se você tiver só ele, que é o bom trabalho, que depois eu vou te explicar um pouco melhor como é que ele funciona de uma forma bem ampla para você ter como uma diretriz. Se você fizer, então, o 4º elemento, que é o bom trabalho, e você tiver azar, você, ainda que faça o 4º elemento, você vai trabalhar muito e ter pouca autonomia, no sentido de que você vai trabalhar muitas horas e você não vai ter conforto, uma liberdade e não vai ter a paz que você procura. Se você fizer um bom trabalho, então você tem o 4º elemento, e você não deu sorte nem azar, ou então você deu azar, mas você foi persistente por tempo suficiente para o azar passar, e aí você tem uma maré melhor e tudo mais. Então você está no intermediário normal, que é ou o azarado persistente, ou a pessoa que sempre foi mais ou menos no meio do caminho, da normalidade. Você chegou no patamar que hoje, por exemplo, eu estou, que é, legal, eu não sou multimilionário, rico pra caramba, não ando de barco, jogo tênis a vida inteira, mas são 12:30, estou aqui gravando um vídeo, eu trabalho no horário que se encaixa melhor com a minha vida, pode ser que tenha um domingo que eu esteja trabalhando e pode ser que na segunda-feira eu resolva ter um day off. Então eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma casa bacana, eu moro num lugar legal, consigo comprar, ir no restaurante que eu quero, consigo comprar a roupa que eu quero. Não consigo assim, né? Não vou ter um barco, não tenho o carro top do ano, ainda não cheguei nesse patamar. Se eu persistir e continuar, eu acredito que um dia eu chegue. Mas estou aqui empreendendo há uns 20 anos e estou no meu negócio que hoje me sustenta há 10 anos. Então esse é o patamar que eu acredito que eu estou. E que você pode chegar sem ter, porque eu não tenho esses 3 sims. Eu estou começando a batalhar um negócio com os 3 sims agora. Então é por isso que eu acredito que daqui em diante, mas é isso, estou com 35. Se a pessoa foi com 20 anos e ela conseguiu criar um negócio com os 3 sims, ela pode com 25 estar realmente muito bem. Eu demorei 20 anos quase empreendendo, porque eu comecei na adolescência, estou com 36 na verdade. E eu estou agora criando um negócio que eu acredito que tem os 3 sims, eu vou poder, com os meus 40, atingir um super patamar. Então você pode pular essa minha etapa, você pode começar já pelos 3 sims, ou você pode fazer simplesmente o 4º elemento, que é o bom trabalho, que eu vou te explicar também, e de repente não ter os 3 sims agora, mas viver muito bem, e eu vivo muito bem, obrigado. Agora tem a terceira opção, que é a pessoa deu sorte, então ela fez o quê? Os 3 sims, que é o que eu estou chamando de sorte, e ela colocou o 4º elemento, que é o bom trabalho. Então, essa pessoa é aquela que você vê, você pode estar pensando em algum aí, que, antes dos 30, ganhou muita grana, ou independente da idade. A pessoa que geralmente empreendeu e conseguiu ter um resultado muito bom, ela está nesse lugar aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza, primeiro de tudo, os 3 sims. Quais são os 3 sims? Primeira pergunta que você tem que se fazer é: o negócio que você vai criar, que você vai se envolver, enfim, o teu empreendimento, ele é capaz de te proporcionar uma alta margem de lucro? Ou seja, ele é escalável, ele chega num patamar que com um custo mensal, você pode aumentar muito a tua receita? Por exemplo, o WhatsApp tinha 50 funcionários, foi vendido por bilhões porque muita gente tinha
usava o WhatsApp. Ele tinha alguma lucratividade? Não. Mas ele tinha muitos usuários que ele poderia ampliar ainda mais essa quantidade de usuários, porém uma equipe enxuta, não tinha muito custo de manutenção, né? Então tinha uma margem, uma possibilidade de ter uma margem grande. Então o negócio que você quer se envolver, ele tem a possibilidade de atingir muitas pessoas e de crescer muito sem eu precisar aumentar um monte de equipe, comprar um monte de equipamento, comprar muito produto, alugar um monte de ponto. Ele pode estabilizar o custo mensal, as despesas e crescer muito em relação à receita? Se a resposta for sim, você tem o seu primeiro sim, o seu negócio ele é escalável. Vamos então para o segundo sim. Esse negócio, existe uma demanda real para ele? Tipo, é uma coisa que as pessoas querem. Isso aí às vezes você acha que sim, mas você pode testar. Você vê que tipo, existe uma necessidade, muitas pessoas têm necessidade daquilo. É uma coisa que tipo, poxa, parece que o mundo está precisando inventar. Ou então já existe em outro lugar e muita gente usa, né? De alguma forma você consegue identificar que muita gente precisa daquilo? Se a resposta for sim, pô, legal, pode ter um público muito amplo. O terceiro sim existe uma concorrência, alguém que já faz aquilo, mas ainda não existe muita concorrência? Ou seja, pode nem ser no lugar onde você vive, tá? De repente, muita gente criou negócios que dão muita grana porque elas acharam uma empresa que existia em outro país ou, enfim, em outro contexto e trouxeram para o seu contexto de vida. Então, esse terceiro sim, ele está relacionado à concorrência. Existe um pouco, mas não existe muito. Tá nesse ponto? Esse é o seu terceiro sim. Agora, vamos falar sobre o bom trabalho. O que é o bom trabalho para o empreendedor? Tá, que é o que faz a diferença, né? Dando azar, não dando azar, dando sorte, independente das três circunstâncias. Então, primeiro, você vê que tem o fator persistência. Ele é importante, porque ele é o que pode te levar, por exemplo, do azar para o médio, porque as circunstâncias mudam. Então, você começou um negócio, você deu azar, você persistiu, o azar acabou e você continuou empreendendo, você chegou num patamar intermediário de equilíbrio entre azar e sorte e você conseguiu ali, fazendo um bom trabalho, chegar num nível legal, é onde eu estou hoje. Agora eu estou persistindo, estou continuando empreendendo. O que vai acontecer? De repente eu vou pegar uma maré de sorte, agora que eu entendi que existem os três sims, eu estou construindo um negócio onde eu digo sim, sim, sim para ele tem esses três elementos, e aí então eu acredito que persistindo eu vá para o patamar de sorte e consigo então chegar nesses super ultra resultados. Então a persistência é um ponto importante, mas não é dela que a gente está falando aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, o quarto elemento, ele parte da humildade de você saber que você tem que estar sempre aprendendo, tá legal? Então você nunca pode falar, não, beleza, eu já sei. Você tem que estar sempre se desenvolvendo e para isso o meu canal, inclusive, é ótimo. Se você não se inscreveu ainda, por favor, ali, se inscreve que daí todos os dias eu posto vídeos e você vai poder aprender e se desenvolver dessa forma. Se você acompanhar diariamente o meu canal, você sabe que esse elemento do desenvolvimento você está 90% garantido e aí você vai lendo livro, vai conversando com as pessoas, vai procurando também outras informações para detalhes específicos, mas é uma boa base. E esse conhecimento não é só sobre habilidades profissionais, é também autoconhecimento. Então vamos para o segundo ponto aqui do nosso quarto elemento, que é o autocuidado. Eu já pisei na bola comigo mesmo, já fiquei uns anos que eu simplesmente desisti de cuidar da minha saúde. E isso, nossa, eu tive que correr atrás depois. Então o conselho aqui que eu te dou, a recomendação é: olhe para si mesmo como a principal ferramenta de trabalho que você tem. Se você cuidar mal dessa ferramenta de trabalho, ela não vai fazer um bom trabalho. Você é o machado do lenhador. Se o trabalho é cortar lenha, você não é o lenhador, você é o machado, entendeu? Então assim, você tem que estar sempre afiado. Esteja sempre estudando, para sua mente estar afiada, estar sempre aprendendo, pensando em coisas novas e tendo ideias. Cuide basicamente da sua alimentação e exercício físico, tenha um equilíbrio. Você não precisa ser o atleta da vida, mas não chuta o balde de uma vez. Mantém que seja uma musculaçãozinha 3 vezes por semana. Come besteira, vai comer uma besteirinha, mas não seja o cara que come besteira todos os dias. Pisou na bola uma vez, não vai pisar na bola 2 vezes seguidas, entendeu? Vícios. Quer beber de vez em quando? Beleza, mas não seja como eu que bebia todos os dias.
Todo dia uma cervejinha, todo dia. Então tome muito cuidado com os vícios. Tente, assim, quando a gente está vivendo intensamente esse período de muito trabalho, né? Já trabalhei muito tempo, 12, 14 horas por dia. Quando você está vivendo isso, você busca às vezes equilibrar, tendo momentos de lazer onde você chuta o balde e desencana de tudo. Então o que é muito comum você ver os empreendedores? Trabalha um monte, chega em casa, bebe, come um monte de besteira, fica gordo, obeso, começa a se tornar uma ferramenta de trabalho pior, porque no dia seguinte está com ressaca, está cansado, não consegue se desenvolver, não consegue estudar, a mente não funciona tão bem e entra num ciclo muito negativo que leva a pessoa a estar cada vez pior. Você tem que buscar um ciclo positivo, onde você é cada vez uma pessoa melhor. Então você está sempre aprendendo, sua saúde está melhorando ou está minimamente se mantendo e você se torna cada vez um machado mais afiado, porque conforme você vive os desafios inerentes ao empreendedorismo, você aprende a lidar com eles e se torna também uma ferramenta de trabalho melhor. Então é isso, segura o reggae em relação à sua saúde. Terceiro ponto, saiba que você não vai fazer o trabalho que você mais gosta de fazer, o trabalho que você é melhor. Principalmente no começo, você vai fazer um pouco de tudo. O empreendedor ele é um grande generalista, então ele tem que ser um bom generalista, é um perfil T. O empreendedor, esse é o terceiro elemento do nosso quarto elemento. Ele tem que ser um excelente generalista, então ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que entender muito bem do mercado em que ele está inserido. Isso é tempo e é também dedicação, e é conversa, e é network, e é estudo, tá? Então, vamos lá, são 3 coisas dentro do quarto, é um monte de número aqui. Então, a gente está falando do quarto elemento, que tem 3 pontos principais, que são, primeiramente, estar sempre aprendendo, segundamente, cuidar de si mesmo, não se negligenciar como pessoa. Terceira coisa é em relação a ser um perfil profissional, que é o perfil T, então, que é ser um bom generalista, saber um pouco de tudo. O que é ser um bom generalista, então? Dentro de ser um bom generalista, a gente está falando também de 3 coisas, que são saber bem sobre o teu mercado, sobre a tua área de atuação, sobre o teu tipo de negócio, entender esse contexto onde o seu negócio está inserido muito bem. Segunda coisa, saber ter uma noção prática e teórica sobre diversas áreas de um negócio, vendas, marketing, recursos humanos, compras, vendas, gestão, enfim, saber um pouco de tudo, tá, em relação ao teu negócio, de forma prática, então, que é o primeiro item, e em segundo lugar, de forma teórica. Então, o que acontece? É importante, aí entra o elemento anterior, você tem que dar uma estudada em tudo, é isso que eu estou dizendo. Tá? Então você tem que fazer um pouco de tudo, você como empreendedor vai ser esse generalista que lida um pouco de tudo e você vai estudar então um pouco de tudo para você não estar naquela estaca zero que simplesmente faz sem aprender nada, sem ter uma base teórica. Então estude um pouco de tudo e faça um pouco de tudo e entenda muito bem do negócio no mercado onde o seu negócio está inserido. E aí vem o perfil de especialista. Quando você estudou um pouco de tudo e fez um pouco de tudo, você vai conseguir perceber que alguma dessas áreas você tem mais facilidade ou que você gosta mais. Geralmente a facilidade ela vem de uma prática maior que vem de um gostar. Então, geralmente você faz bem aquilo que você gosta porque você acaba fazendo mais aquilo que você gosta. E aí, com o tempo, você deve se tornar extremamente bom naquilo. Por exemplo, a minha é a parte de comunicação. E eu estou, inclusive, aqui gravando esse vídeo, aperfeiçoando a minha parte de comunicação. Porque é uma coisa que eu sempre gostei, eu acabei trabalho ainda hoje com vendas, então isso também afia a minha comunicação. Mas eu estou querendo aprofundar, eu estou me intensificando cada vez mais, eu estou indo cada vez mais fundo nela. Então você faz essa base generalista e aí você escolhe uma dessas áreas. Então dentro dessa base generalista eu tenho ali o recorte mais ou menos de marketing e vendas, que sempre foi o que eu já sabia que era a parte que eu gostava mais. Então o que eu fiz? Eu fui colocando pessoas-chave, conforme a minha empresa foi crescendo, eu fui contratando pessoas para cuidar de todas as áreas do outro negócio. Então hoje eu faço a gestão dessas pessoas, sendo que eu tenho experiência prática e teórica nelas. Eu entendo muito bem o negócio, né, o mercado onde o meu negócio está inserido, então estou sempre acompanhando as notícias, já conversei com muita gente, já entendi meus concorrentes, então fiz essa lição de casa. E agora eu estou indo cada vez mais fundo nisso. Então era marketing e vendas.
poxa, fiz MBA em marketing, vendo até hoje, e aí fui praticando e fui estudando, e hoje eu estou indo aqui para o YouTube porque eu estou aumentando a minha capacidade de comunicação, e estou estudando algoritmo, e estou estudando estatística, e estou me aprofundando na especialidade do Lucas, que é dentro de um escopo abrangente de ter um negócio, que é a comunicação. Então estou indo fundo nisso. Bom, esse então é o conjunto que vai te fazer, o quarto elemento que vai te fazer ser um bom profissional. Se você acertar os 3 sims, falar sim, 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 você ter o quarto elemento, que é fazer um bom trabalho em relação ao que você faz, em relação ao que você aprende, e você, além disso, persistir, eu acredito que, ainda que você tenha algumas dificuldades, muitas dificuldades, ainda que você tenha momentos de azar, se você continuar persistindo e fazendo tudo isso e não deixando de fazer tudo isso, as chances de você chegar um dia nesse patamar são imensas. E é isso que eu estou buscando, e enquanto eu busco, eu te ajudo a chegar nesse lugar também. Conte comigo, eu conto com a sua presença aqui nos nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você gostou, deixa aqui seu comentário e deixa sua curtida, e eu te vejo no próximo vídeo.